Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Como é que vão? Como é que vai a senhora? Como é que vai o senhor? Hoje a gente continua aí uma semana especial. Hoje a gente vai fazer algumas receitas bacanas, só que são receitas leves, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho no Band Gourmet de hoje sobre o vestibular. Você aí que é vestibulando, que está desesperada, desesperado, pode até se estender aí para os concurseiros, né? Que estão aí naquela cisma da prova. Ai, meu Deus, o que eu faço? O que eu não faço? Nós vamos dar algumas dicas para vocês. A começar da alimentação, fazendo uma alimentação leve, tranquila. Hoje com duas receitas bem bacanas, bem jóias e bem facinhas. A primeira receita de hoje é uma receita de umas trouxinhas feitas com massa de panqueca. A massa de panqueca que a gente vai preparar, aquela massa tradicional, simples, fácil, rápida, deliciosa. E eu vou te... Olha que bonitinhas que elas ficaram, né? Todas periquitadinhas assim, né? E vai fazer um molhinho vermelho para colocar por cima. Ela vai ser gratinada e vai acompanhar muito bem aí o seu dia de hoje. E quem sabe amanhã? Amanhã tem Fulvestre. Amanhã o bicho pega, o chão treme, a casa cai, meu filho. E também vamos ter hoje uma receita bastante interessante de um doce. Uma torta de banana, café e... banana, café e o que mais? Ah, e maçã. Banana, café e maçã. Eu gosto! Torta deliciosa, saborosa e muito fácil de você preparar, tá bom? Então, duas receitas. Eu espero que vocês gostem bastante, com certeza gostarão. Vai ser bem legal. Vamos então para a primeira receita, que é a receita das trouxinhas, né? A panquequinha e tal. Tem aí a receita? Vai lá. Trouxinhas de frango. Você vai precisar de 2 xícaras de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de fermento químico em pó, sal, um ovo, 1 xícara de leite, 2 colheres de manteiga. Para o recheio, azeitonas pretas, coxa e sobrecoxa de frango, uma cebola, 3 dentes de alho, 1 cenoura, tomate, ricota e para o molho 4 dentes de alho, azeite, 1 lata de tomate sem pele, salsão, cenoura e ponto final. Só isso, tá bom? Bom, vamos começar fazendo a massa. A massa, primeiramente, deixa eu pegar aqui uma panela. Vai fazer barulho. Eu avisei que ia fazer barulho e fez. A panela antiaderente para a gente produzir a massa da panqueca. Para fazê-la bem facinho, bem simples, sem muito segredo. É uma massa, na verdade, não é nem de panqueca, é uma massa de crepe. Eu não vou utilizar o fermento químico em pó, não. Vou colocar um pouquinho de sal, a farinha de trigo. Aí. Opa, a cabeça tá entrando aí? Se tiver entrando, reclama aí, meu filho. Também não mandei minha mãe me fazer com uma jaca dessa aqui. Coloco aqui então, coloco os ovos, as gemas, né? As gemas tá aí, um pouquinho de gema. Já coloquei o sal, vou colocar um pouquinho de manteiga, uma colheradinha de manteiga. Só que a manteiga, olha a minha inteligência, eu já vou colocar a manteiga para derreter na panela. Por quê? Ela derretendo na panela aqui, aí a hora que eu misturar ela ali, a panela já vai estar untada, uma boa colherada de manteiga. Aí eu vou pegar um pouquinho de leite, aqui, leite, vem pra cá. E agora a gente mistura isso aqui até que ele vire uma massa. A textura, qual a textura da massa da panqueca, Gabriel? Isso é bastante interessante, que a panqueca, ela deve ficar com uma textura... que ela não pode, ela tem que estar entre o firme e entre o macio. Ela não pode ficar muito molenga, porque senão você não vai conseguir fazer com que ela fique fininha. E ela também não pode ficar muito farinhenta, porque massa farinhenta você já sabe que fica ruim pra caramba, tá? Vou colocar mais uma colherada aqui de farinha de trigo. Aí, que ela não... Conforme o tempo que você for preparando algumas massas de panqueca, eu sei porque a gente sempre prepara aí, você já vai ficando mais ou menos ligado qual que é o ponto que você tem que deixar. Vou colocar um pouquinho mais de farinha, você vai colocando farinha até o ponto que você encontre aí. Vou colocar um pouquinho de cominho na massa, um pouquinho de pimenta do reino, sempre moída na hora para dar aquele gostinho a mais. Tá aqui. E a manteiga já está derretida aqui, ó. Derretida, mas não quente, tá? Ela tem que estar só derretidinha. Agora, com esse resto aqui, eu esparramo por toda a panela.
E a manteiguinha, ó, já chegou no ponto. Você mistura bem para não ficar nenhuma pelotinha. E essa massa aqui agora acabou ficando muito firme. Se ela fica muito firme, coloca um pouquinho de leite e deixa ela mais líquida. Olha aí, ó. Acho que assim já tá bom. Acho que já, né? Acho que já, tá firmeza. A hora que ela estiver com essa textura aqui, aí você vai. Geralmente, gente, a primeira leva, a primeira massinha que você for preparar, geralmente ela não vai ficar tão boa, porque a panela ainda não vai estar no esquema. Então você vai colocar aqui, ó, um pouquinho de massa. Eu não vou colocar muito não, porque são trouxinhas. E vou esparramar, tá? Como a panela ainda não vai estar no esquema, essa primeira massinha ainda não vai ficar tão boa. Daqui um tempinho, a segunda ela já vai ficar melhor, ó. Você esparrama bem assim. Eu vou com uma colherzinha e vou deixar o mais fina possível que eu conseguir. Enquanto isso, o negócio tá esquentando a tampinha disso aqui. Você não tá vendo, Gabriel? Não tá. Ó, aí a gente vai preparar o primeiro recheio. O recheio de frango. Aqui eu tenho, gente, só para mostrar para vocês aí, uma boa quantidade de coxa e sobrecoxa de frango desfiado. Por que eu estou utilizando a coxa e sobrecoxa? Geralmente, o pessoal aí utilizam o peito de frango, aquele peito de frango cozido e desfiado. Eu prefiro muito mais, e acho que o sabor da sua receita vai ser outro, você utilizando a coxa e sobrecoxa. Só pega a coxa e sobrecoxa, coloque na água mesmo para cozinhar, não tem muito segredo e você vai ter um resultado assim. Por que a coxa e sobrecoxa é melhor? Primeiro, porque a coxa e sobrecoxa do frango, ele não bate, ele não voa, né? Pelo menos o que a gente conhece, a não ser que exista algum aí que esteja modificado, né? No vestibular, se cair que a galinha voa, você assinala a outra, né? Porque essa aí vai estar errada, né? Galinha não voa, ela só dá umas pequenas voadinhas. Por isso que o peito dela ele não é tão vascularizado assim, né? Por isso que as coxas elas são mais vascularizadas e elas têm essa carne mais saborosa e com um teor de gordura maior. Tendo um teor de gordura maior, ela fica mais tenra, mais suculenta. Então nessa panela aqui eu vou começar a preparar essa receita. Ali já está ficando pronta a minha primeira massinha e eu vou preparar a segunda logo depois. Eu vou pegar um pouquinho de cebola e alho e fritar junto com essa coxa e sobrecoxa que já estão pré-cozidas aqui. Vamos ver se eu tenho aqui uma faquinha. Tenho. Aê, garoto. Faquinha, cebola. Olha aí, ó. Cebola fatiadinha. Aqui. Meia cebola. Tá bom. Meia cebolinha. Já tá no esquema. Aqui a minha massa, ó, a primeira, como eu falei, ó, a primeira já não vai ficar tão boa. Ela acaba ficando um pouquinho clara demais, né? A não ser que você tenha aí muita habilidade para tirar a primeira já 100%. A primeira geralmente a gente descarta. A segunda massa aí, você já tem que começar a pensar em não errar, ó. Eu pego aqui um pouquinho, coloco aqui e o próprio peso da massa já vai esparramando, tá vendo? Como eu coloquei pouquinha massa, ela não vai ficar tão grande. Se você quisesse fazer uma trouxona, ou às vezes você pode fazer um desse tamanho, do tamanho da panela, e depois você ir cortando os tamanhos que você quiser, tá? Aqui eu vou colocar, então, para fazer o recheio, um pouquinho de cebola e alho. O alho eu vou dar aquela fritada que a gente sempre fala aqui, né? Pega um pouquinho de azeite, alguns dentes de alho, coloco-os para fritar e vou deixar eles dar aquela secadinha, deixar eles ficarem bem sequinhos para depois eu colocar os outros ingredientes, tá? Enquanto ali vai secando a massa da panqueca, vamos ver como é que já tá essa massa aqui, vamos fazer um negócio voar? 1, 2, 3 e... Opa! Aê, garoto! E aqui eu tenho na outra panela e fritando os meus dentezinhos de alho. Vamos fazer o seguinte, enquanto vai fritando aqui a massa, vamos dar uma olhada no que o Mr. Chocolate tem para mostrar pra gente nesse sábado aí. Tem o Mr. Chocolate? Vamos lá!
jovens, como é que vai? Tudo bem? Hoje o tema para vocês, meus amigos pés de cana, é o suco que nós amamos. O suco de cevada, mais precisamente o chopp. Chopp, que vem do alemão Schoppen e significa meio litro. Ele é muito mais velho que a cerveja e data de 6.000 anos atrás. A grande diferença entre os dois está na pasteurização. O chopp não é pasteurizado, processo que só nasceu em 1876. Logo, ele dura bem menos, no máximo 10 dias. Além disso, o chopp não contém conservantes, oxidantes, estabilizantes, ou seja, ele é uma bebida muito mais natural. É como você comparar um suco de frutas frescas com um suco engarrafado. O sabor também muda muito, sendo o chopp muito mais espumoso e muito mais completo. Ele chegou ao Brasil e com D. João VI, em 1808. Na época com status de bebida do rei. Aliás, até hoje em Portugal ele é chamado de imperial. Mas depois entrou para os botequins e caiu no gosto de toda a população brasileira. Aliás, a forma de beber em copos altos e finos vem de Portugal. Os estudantes lá de Coimbra preferiam essa forma ao invés de canecas antigas. Vamos fazer o seguinte, que ó... Isso tudo falando sobre chopp, me deu aquela água na boca. Eu vou pegar aqui uma verdinha. Ô Ney, você tá sabendo que tá tendo chopp dobrado lá no bar do Portuga? Vamos pra lá? Simbora, galera. Farou. Aí, aprender um pouquinho mais sobre o chopp. Aqui então eu tenho, ó, aliás, para os vestibulandos, chopp nem pensar. Ó, eu vou perguntar daqui a pouquinho. Vamos fazer o seguinte, eu tô fazendo as massas, algumas massinhas aqui para preparar as minhas trouxinhas bem pequenininhas. A gente vai pro intervalo rapidinho. No próximo bloco, a gente vai ter a presença aqui do professor Luiz Fernando Gasque, que é professor do cursinho vestibular e de ensino médio de biologia e vai dar alguns toques para você vestibulando, você que está desesperado, você que não estudou o ano inteiro e acha que vai conseguir passar amanhã. Vamos tentar. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí não. Estamos de volta com o Band Gourmet, galera. Bom, fiz aqui as massinhas, elas estão bem gostosinhas. Vou fazer mais uma, só pra gente terminar aqui, ó. Com esse tanto de massa aqui, ó. Coloca. Ah, a digníssima esposa do nosso grande Cameron Mica perguntou o seguinte: Gabriel, você só untou a forma uma vez? Só untei uma vez, minha querida. Só uma vez e tá bom demais, porque o óleo tá caro e a gente economiza. Não, mas não é isso não. Não precisa untar várias vezes não. Só uma vez, já tá bom, não precisa untar várias vezes não. Aqui nós temos um pouquinho de alho. Eu vou colocar um pouquinho de cebola para fritar junto. O alho, você viu que eu deixei ele ficar bem sequinho. Nossa, me deu uma coceirinha aqui, mas tá bom. Vamos lá. Aí a gente deixa ele dar uma fritada junto com a cebola, a massa já tá ali. E eu queria apresentar para vocês, para você vestibulando, desesperado, amanhã tem a FUVEST, semana que vem tem outro vestibular, você tá naquela correria. Você que tá vindo de outras regiões, está na nossa região para prestar vestibular. Agora a gente vai conversar com um cara que entende bastante do assunto, com o professor Luiz Fernando Gasque, professor de biologia. Tudo bem, professor? Tudo bem, beleza? Já tem aí alguns anos de experiência com cursinho, com a galera, todo mundo desesperada nessa hora. Pô, fica desesperado, Luiz. Com certeza, um momento de tensão, de pânico para alguns. E os professores ficam desesperados, você entra nesse clima aí ou já não entra mais? Já, tá bom. Ih, tá se dando mal. A gente tenta não entrar na badalação do aluno, a gente tenta transmitir serenidade para o aluno, que ele se sinta confortável e que responda, não é, as questões de uma maneira adequada, né, tranquila. É só um testezinho, é papão. É super simples. Você dá A, B, C, D, escolhe e
escolhe e tá bom, e passou. Certo. Mas assim, a gente fala mas é um negócio muito difícil, principalmente pela idade da molecada, não é? Como que você vê o pessoal que tá chegando agora? Tem nem que tá preparado, tem muita gente falando assim, o pessoal de hoje é pior, o pessoal de hoje é melhor. Como que você vê a juventude prestando vestibular hoje com 17 anos aí? Realmente nós temos gerações, né, bastante distintas, né? A minha, a sua geração, já é uma geração bem diferenciada em relação à atual. Hoje os alunos eles têm uma série de mecanismos, né, que possam, né, os atrapalhar no preparo para o vestibular. Mas não pode. Você fala das coisas Facebook, internet? Exatamente. A internet não pode ajudar? Pode, né? Quando bem utilizada, ela pode ajudar bastante, né? Na justa medida. Nem o excesso, nem a escassez. Mas o problema dos nossos jovens atualmente, né, tem se relacionado ao excesso, né, de um empenho, né, em páginas de relacionamento, internet, celular. Às vezes se excede a quantidade necessária do próprio estudo. Portanto, esse perfil de aluno pode se encontrar nessas datas pré-vestibulares extremamente ansiosos, né, nervosos, buscando aí talvez alguns milagres de última hora que não existem, diga-se de passagem, não é? Então a gente tem essa função, né, na orientação do aluno para que ele saiba utilizar as ferramentas tecnológicas existentes atualmente para o seu benefício e que isso não possa, né, tirar o foco principal desse momento importante da vida que são os grandes vestibulares. Tô colocando um pouquinho de coentro aqui, de cominho. Vou colocar um pouquinho, coentro, cominho, um pouquinho de páprica. Vou colocar um pouquinho de azeitonas, temperar e fazer um temperinho bem legal nisso aqui. Agora, professor, você estava falando sobre Facebook, e-mail, site sei lá, de notícias mesmo que seja, que o pessoal acaba perdendo tempo. Perdendo tempo, né? Realmente perdendo tempo. O que um vestibulando quais são as características do vestibulando campeão? Vamos lá, eu vou achar a minha, ó. Japonês, sem querer, tá, já foi mal. Japonês, que nesse momento não está assistindo nosso programa, está estudando. Esse é o jeito que eu acho. Como que você que trabalha com esse tipo de aluno, qual a personalidade do aluno campeão? Mulher ou homem? Como que ele é? Olha, Gabriel, isso é bastante variável, né? A personalidade do aluno campeão, vamos dizer assim. O aluno campeão, ele é um aluno focado desde o início, não é, de um ano letivo. Ele, desde o início, lá no meados de fevereiro, comecinho de março, já estabeleceu suas metas e as seguiu firmemente até agora, nesse momento do ano, novembro, não é, o mês de outubro, em que ele enfrentou aí o Enem, não é, no comecinho do mês de novembro agora, melhor dizendo. Então esse aluno, ele ao longo do ano, ele tem um preparo já diferenciado, focado. Independentemente do sexo, meninos, meninas, não é uma certa convenção que as meninas são mais concentradas, que elas estudam mais, não é? Mas os resultados eles não são condizentes. Menino também é bom. Menino também é bom. Não é? O estudante ele se faz bom quando ele tem, não é, o seu foco pré-determinado. Não é? Isso independe do sexo e da etnia. Se bem que, estatisticamente, os japoneses eles se destacam muito nos grandes vestibulares. Tal do japonês, você é fera. Eu sou um cara que sem brincadeira, eu acho os caras demais. Eu realmente bato palma, porque o pessoal tem, eu acho que é foco, não é? Foco, concentração, né? São compenetrados, comprometidos, né, ao extremo com o estudo. E isso, com certeza, faz aí uma grande diferença no momento decisivo. Professor, vestibular nessa última hora é matemática? Vamos dizer assim, o ano inteiro somado, dividido por 2, multiplicado e dá o resultado? Ou, às vezes, aquela simpatiazinha pode fazer alguma diferencinha? Creio que não, né? Mandingas, elas não funcionam de última hora. Vestibular é competência. E essa competência ela vai sendo adquirida no dia a dia. Não é? Treino, repetições, muita leitura, muita dedicação. O aluno que faz a escola ou a escola que faz o aluno? O aluno faz a escola.
Você acha que uma Com pessoa... certeza. Você, um professor de cursinho, né, dá aulas aí em diversos cursinhos, isso é muito legal, essa parte de biologia e tal. Você acha que um aluno de escola pública, o pessoal fala assim, escola pública, eu estudei em escola pública, então não tenho chance em um vestibular grande como a FUVEST que vai ser amanhã. Um cara que fez escola pública, fez de forma correta, estudou, né? Hoje com essa internet, hoje você pega exercício do que você quiser, hoje você pega a informação do jeito que você quiser. Ele tem chance de passar? Olha, Gabriel, eu ainda tenho algumas dúvidas em relação à possibilidade desse aluno para uma prova como a de amanhã da FUVEST. No entanto, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, tem sido uma grande porta, uma grande possibilidade dos alunos da rede pública ingressarem nas universidades federais brasileiras. Isso é uma coisa muito boa, né? Com certeza, porque ela é uma prova democrática, ela é uma prova que engloba os parâmetros curriculares nacionais e esses são ensinados em toda a rede pública do Brasil, não só do estado de São Paulo, mas de todo o Brasil. No que se refere ao vestibular da FUVEST, que tem sido aí entre nós aqui um assunto repetido, ele já é um vestibular de um grau de dificuldade maior. Qual o vestibular mais difícil que tem? É o do ITA? O ITA ele tem um direcionamento muito intenso para as áreas exatas, Então tem uma física, uma matemática muito intensa, São questões muito específicas e certamente o grau de dificuldade é o maior. O vestibular da FUVEST é o vestibular talvez, vamos dizer assim, o mais completo no que se refere a conceitos, no que se refere à condição de interpretação que o aluno ele deve ter desenvolvido ao longo do ano letivo. Portanto, se torna um vestibular agradável para aquele aluno que teve uma preparação adequada ao longo do ano e para aquele que teve conceitos. Então, às vezes, os alunos de cursinho, de uma rede privada, terão um pouco mais de privilégio maior na hora de encarar uma prova como a de amanhã. Mas não é fácil não, hein? Agora, dicas... O cara que vai estudar, vamos começar então uma semana antes. O que o cara tem que começar a fazer, você acha? Assim, o cara que estudou o ano inteiro, se manteve uma semana antes, ele para de estudar, desencana, vai jogar um tênis, vai cozinhar. Tem gente que fala isso, ou ele tem que manter estudando até o último instante, desesperado, louco, alucinado. Gabriel, a vida social do aluno, ela é importante e ela não pode ser excluída. Então, seus relacionamentos interpessoais, as suas atividades físicas, elas devem se manter de forma constante, inclusive nessa última semana. No entanto, uma das orientações que nós, professores de cursinho, costumamos dar aos nossos alunos seria de resolução de provas referentes ao vestibular em questão. Não deixar de estudar, mas também não querer resolver o ano inteiro na última semana. Se dedicando 14, 15, 16 horas dia, muito provavelmente o seu corpo não aguentará. Agora, o interessante seria, como nós aqui versamos sobre internet, sobre o acesso, hoje muito mais fácil, mais rápido, esse aluno ele poderia ter acesso às provas anteriores, dos vestibulares dos anos anteriores e resolvê-los. Essa seria uma estratégia interessante. O aluno o aluno ele entra em contato com a prova do vestibular, ele se mantém constante. Os vestibulares, gente, estou fazendo algumas trouxinhas, aqui eu peguei então a massa, você pega a massa, se a massa estiver muito grande, você retira as pontinhas dela e diminui ela um pouquinho mais, tá? Vai diminuindo assim os tamanhos, tá? Para ela ficar num tamanho mais ou menos uniforme. Os vestibulares, assim, num todo, tipo, eles têm mais ou menos uma... eu esqueci de colocar, não pode esquecer de colocar um pouquinho de ricota dentro para ela ficar um pouquinho mais leve. Os vestibulares, eles têm uma tendência de ter um padrão igual. Prova da FUVEST, sempre mais ou menos daquele jeito. Prova da VUNESP, sempre mais ou menos daquele jeito. Isso serve também para concurseiros, no caso, né? Exato. Isso serve? Serve. Existe um padrão, Há um perfil. Prova do ITA, impossível. Existe esse perfil, E por isso que nós, como professores de cursinho,
né? Estimulamos os nossos alunos a se dedicarem nos últimos dias de preparação, num momento aí que a gente denomina como revisão pré-vestibular, na resolução dessas provas, justamente para que o aluno ele tenha as devidas noções e condições de, no ato da execução da prova, não se sentirem surpresos, né? Então, o aluno com esse preparo, né, antecedente, se aclimatando às questões, se adequando ao tempo, Gabriel, outra coisa que é fundamental para um aluno de vestibular, pré-vestibular, é a adequação ao tempo. Um vestibular como a FUVEST são 90 questões. Quanto tempo tem? São 5 horas de resolução, mas já com o tempo de preenchimento do gabarito. Então, o aluno ele deve ter, não é, um treino excessivo no que se refere à execução de 90 questões. Dá tempo de fazer 90 questões? Dá tempo. 5 horas só? 5 horas, são 300 minutos, exatamente 3 minutos por questão. Nós temos questões, 3 minutos por questão, já, não é, com o gabarito preenchido. E o aluno ele deve ter esse treino, né, essa repetição de provas anteriores e marcando, não é, no tempo, no seu cronômetro, para também não se sentir surpreso. Hoje eu estava vendo aí, tem um monte de regras para você que quer prestar o vestibular, né? Ó, gente, estou cortando aqui, fazendo uns quadradinhos para ficar bonitinho. Tem um monte de regras, né? Você não pode levar, acho que, caneta colorida. Hoje os vestibulares eles prezam pelas canetas tipo cristal, né, em que o fiscal ele possa, não é, visualizar a carga, não é, a tinta da caneta. Geralmente canetas, não é, de cor preta, né, para evidenciar, não é, no gabarito e na leitura ótica a gente não tem nenhum tipo de problema. Não há a possibilidade da utilização de relógios de pulso, celular, nem então pensar. Como é que a pessoa vê o horário? Os fiscais, eles geralmente, não é, coordenam o tempo juntamente com o aluno. Os fiscais, eles montam, não é, uma espécie de um relógio na lousa, no quadro, em que os alunos eles têm, não é, devidamente, não é, a explanação do tempo, não é, que resta para a execução da prova. A pessoa vai vendo, então. Exatamente, ela não fica assim, não é, a esmo, né? A hora que fiscal, chegar na hora, acabou o tempo. Não é assim, né? Ele não vai ser pego de surpresa. O fiscal ele vai orientando no transcorrer do tempo, né? E o aluno, justamente por isso, deve treinar. Olha aí, gente, ó. Vou colocar nessa aqui, eu vou colocar um pouquinho de requeijão cremoso, tá? E aí vou dar as dobrinhas aqui pra gente finalizar e eu vou preparar o molho, tá? Professor, isso, uma coisa que é bastante legal a gente falar, alimentação, cara. Alimentação do vestibulando. O cara vai fazer o quê? Amanhã, FUVEST. Hoje ele tá afim mesmo de passar na FUVEST, ele estudou bastante e ele já vai comemorar antes. Ele já preparou uma biritinha para ele tomar e uma picanha. O que você acha? Nem pensar, mas nem no pensamento, por enquanto. Vamos deixar isso para pós-vestibular, para uma convocação para uma segunda chamada, para uma segunda fase. Aí tudo bem, aí a gente libera aí para uma comemoração. Antecedente, Gabriel, à prova, o indivíduo ele deve ter uma alimentação leve, não é? Sucos naturais de preferência, dormir muito bem. O indivíduo ele deve, né, apresentar um físico, não é, totalmente compatível para a execução de um teste. Outro dia eu li um negócio que o vestibulando ele é um atleta. Com certeza. Gabriel, pense na situação, são 5 horas sentados, não é? E isso exige uma certa condição física, não é, do aluno, do candidato. O aspecto físico associado à competência adquirida, associado a um estado psíquico bom, são condições e ferramentas essenciais para a execução de uma boa prova. O cara tem que estar 100%, 100 não, 200%, o cara tem que estar ligadaço. Com certeza absoluta. No 220, para chegar detonando. E para isso eu não posso ter um desarranjo intestinal, não é, na hora de uma prova. Uma desinteria. Uma desinteria. Eu não posso ter uma... no banheiro Pode. Ele pode sair quantas vezes ele quiser. Aliás, é até indicado, não é, após aí a execução de muitos exercícios, não é, em uma mesma posição, não é, a cabeça não é sempre voltada para baixo. O interessante seria o indivíduo justamente, não é, levantar, fazer um pequeno alongamento, beber água, dar uma caminhada, ir ao banheiro. Esses poucos minutos também são interessantes e refrescantes para a mente do aluno. Não é? Surgiu ali algumas questões de um grau de dificuldade muito intenso. Dar uma pausa de alguns poucos minutos é bastante interessante, é fundamental.
Outra coisa bastante interessante da gente citar, ó, coloquei aqui um pouquinho de manteiga, agora eu vou preparar um molho, um molhinho branco tradicional, tá? Sem muito que com que, porque tem que ser uma coisa leve para vestibulando, né? Vou colocar um pouquinho de alho e tal, temperar isso aqui. Sobre água. O vestibulando pode levar água para a prova? Ele pode levar água, apesar que há o fornecimento de água pelos estabelecimentos, né? As instituições em que sediam as provas também fornecem água. E O aluno ele só deve tomar cuidado, Gabriel, não é para não se desesperar, não é para não chutar ali, não é uma garrafinha d'água, não é não tirar a concentração de um colega que está fazendo a prova, não é? Interessante que esses fatos já ocorreram e já presenciei fatos como esses. Porque aí o cara pode ser eliminado? Não é uma questão de eliminação, mas é um desconforto na hora, um nervosismo excessivo, justamente no momento em que não poderia ocorrer, não deveria ocorrer. Mas pode, a água pode levar um chocolate, né? Também é interessante. Né? Tem gente que leva chocolate, tem gente que leva... Só não me leva uma marmita, né, na hora da prova, né? Pelo amor de Deus. Pá, umas trouxinhas Isso. Essa aqui é pra comer antes, gente, é antes, não é pra levar durante a prova não, ó. Vou colocar um pouquinho de farinha de trigo aqui e fritar essa farinha de trigo até que ela chegue no ponto de roux, tá? Qual que é o ponto de roux? É o ponto em que ela vai engrossar aqui o nosso molho branco, tá? Um molho branco que eu vou fazer com requeijão cremoso também, ó. Mistura bem, faz aqui até o ponto dela ficar bem cozidinha. Aí eu entro com leite. Olha aí que beleza. Você gosta de cozinhar, professor? Eu gosto. Você é um campeão da cozinha também? Não é bem por aí, mas eu me divirto. Quais são os cursos que o pessoal mais procura agora nessa fase, assim? Além da medicina, né? Que medicina a gente já sabe que a maioria do pessoal... É histórico, né? O curso de medicina ele é o mais concorrido há muitas décadas no nosso país. E hoje nós temos novamente aí uma tendência de engenharia civil, né? Os alunos têm procurado muito, tem sido o segundo curso nas grandes universidades brasileiras. Civil. Engenharia civil. É um momento, Gabriel, que reflete o que o país tem passado, né? É um momento de, apesar de todas as dificuldades, né, do nosso mundo globalizado, no que se refere à produção interna de riquezas, o Brasil, ele, de uma certa forma, ainda demonstra sinais de um crescimento, mesmo sendo um crescimento ainda pequeno, né, mas é sustentável. As grandes obras aí estão em execução no nosso país. O nosso país aí está, né, no olho, vamos dizer assim, no olho do furacão. Né? Nós temos aí Jogos Olímpicos, Copa do Mundo. E de uma certa forma essas áreas exatas, né, tecnológicas, as engenharias de um modo geral, mas a civil em especial, tem se demonstrado como uma área aí, né, de muita procura dos alunos e empregabilidade certa para aqueles, né, que cursam uma universidade de renome, né, para aqueles que têm, né, um rendimento, né, São ótimo. bons alunos. São bons alunos. Bom aluno. Dedicação. Tem espaço em tudo que é lugar. Não todas é só as no áreas. Vestibular, não. Exato. Ó, gente, vou colocar aqui então esse molho por cima e nós vamos levar isso aqui pro forno para dar aquela gratinada para ele cozinhar. Aí eu vou fazer o seguinte, no próximo bloco eu vou continuar aqui, nós vamos fazer uma receita de uma torta e eu vou conversar com o professor Luiz Fernando sobre com o pessoal que não vai passar, né? Aquele nego que levou numa boa, que foi, não, ano que vem eu vou estudar. Aí o cara o ano que vem vai estudar. Nós vamos dar umas dicas pro pessoal que vai começar o ano que vem estudando, né? Vai largar, o cara que sabe que vai prestar só pra não encher o saco do pai. E nós vamos falar também sobre a influência dos pais nisso aí. Vamos pro intervalo rapidinho. No próximo bloco a gente volta com o Band Gourmet. Não saia daí.